dia, boa noite para você que está em casa. Mais uma semana escutando o nosso podcast Vozes de Impacto, Gênero e Política. Como vocês já sabem, meu nome é Núbia, estou muito animada de estar aqui hoje. A gente trouxe uma pessoa muito especial, uma amiga. E hoje, acho que vocês já puderam notar a diferença, né? Que Dona Flávia está sumida, não pôde comparecer, está me devendo uma cerveja, viu, Flávia? Então, para isso, eu trouxe a Fran, também minha amiga aqui da CRIA. Fran, se apresenta pro pessoal. Olá, tudo bem? Sou a Fran Rodrigues, sou diretora executiva do grupo CRIA Brasil, que é um sistema de comunicação voltado para favelas e territórios periféricos. E hoje está aqui, né, acompanhando a Núbia. Para não fazer o podcast sozinha, trouxe minha amiga, trouxe uma outra amiga, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é, como sempre, mulheres na política. Né? Não vou mais enrolar tanto, vou chamar já a Maísa para apresentar, se apresentar no caso. Oi, Má, bem-vinda. Oi, gente, obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aqui, uma Prazer responsa estar aqui hoje. Eu sou Maísa Diniz, eu sou goiana, moro em São Paulo há 15 anos, já faz um tempo que eu tô falando 15 anos, então talvez seja um pouco mais. Eu sou administradora, especialista em gestão pública, sou uma das fundadoras do Vote Nelas, que a gente veio aqui falar, que a Núbia tá com a nossa camiseta linda e a Fran tá com o bottom. Então a gente tem um monte de coisa para contar sobre esse processo, mas eu vim para contribuir, pra gente pensar, falar e debater mais sobre mulheres na política. Que bom, Má. A ideia desse podcast, na verdade, ele foi provocado pelo Joildo, que é aqui o cara fundador da CRIA, dono de tudo aqui, e virou e falou assim, a gente precisa começar a falar sobre eleições e falar sobre como que a gente enxerga a representatividade feminina dentro desse cenário. E trouxe uma sensibilidade muito grande, assim, porque a gente precisa começar a falar sobre esse tema para que a gente consiga conscientizar as pessoas, né? Então, esse podcast, acho que é bom a gente fazer os lembretes. Ele é um lugar apartidário, sem tretas. A gente está aqui querendo ouvir especialistas, mulheres eleitas e outras mulheres também que falam sobre esse tema ou sobre outros temas que têm convergência com o nosso assunto principal, mas para a gente realmente entender por que vale a pena a gente começar a olhar para as mulheres dentro desse campo. E aí, Má, a gente já quer começar com você, assim, com uma pergunta bem facinha. Né? Bem facinha. Tipo, queremos a resposta para todo o universo. Mas existe alguma fórmula pra gente compreender como homens e mulheres votam? Eu queria muito essa fórmula. Na verdade, eu tô construindo junto com outras fundadoras do Vote Nelas pra gente fazer uma pesquisa ano que vem especificamente focada nisso. Porque quando a gente conversa com as nossas amigas, ou quando a gente faz uma reflexão de, nossa, como que eu votei a primeira vez? E aí, gente, é só importante lembrar que a gente não tá falando só de presidente, prefeito, governador. Que aí, normalmente, são essas figuras que a gente lembra em quem a gente votou. Você lembra? No segundo turno, você votou Lula ou Bolsonaro? É muito difícil você encontrar alguém que vai responder, não lembro. Todo mundo lembra. Sim. Mas nessa mesma eleição, a gente também votou, por exemplo, para Senado. Quem a gente votou para senador? E para deputado federal? E para deputado estadual? Votou em um senador ou votou em dois? Que intercala. Numa eleição vota em dois, outra eleição vota em um. A gente se lembra disso? A maioria das pessoas não se lembram. Tem algumas pesquisas que dizem que quase metade da população esquece em quem votou para o legislativo, ou seja, para vereador, deputado ou senador, na noite de domingo da votação. Então a pessoa votou até 6 da tarde, normalmente entre 5 e 6 horas fecha a urna, 10 da noite a pessoa já não lembra mais em quem votou. Meu Deus. Na semana seguinte, esse número salta para mais de 80%. Então a população não se lembra em quem votou. Então quando a gente olha para o Congresso Nacional e a gente não se identifica com aquelas pessoas, a gente fica pensando, nossa, mas quem colocou esse pessoal aí? E fomos nós que colocamos, de diversas formas. E a principal delas é votando. Então, e eu tô falando de diversas formas porque tem um cálculo eleitoral, tem um coeficiente eleitoral que complexifica, não é um voto direto, como acontece com o presidente, que, né, quem tem mais votos se elege. Mas essa é uma estrutura que a gente precisa muito repensar. E as mulheres, eu tenho uma sensibilidade, um cheiro de que a gente vota do jeito que os homens à nossa volta votam.
Então, várias vezes eu votei no candidato do meu pai. Isso me aconteceu quando eu era jovem e não vou negar aqui. Tipo, não, filha, vota nesse aqui. E não tô dizendo que aquele era um voto ruim ou um voto bom. Mas não era o meu voto. Não foi a pessoa que eu parei e pensei, não, em quem vou votar? O que é prioridade pra mim na minha cidade, no meu estado? Então, muitas vezes a gente sofre influência dos nossos maridos, dos nossos irmãos, dos pais, dos avós, dos homens que estão à nossa volta. Então, tem um cheiro aí de que as mulheres não param para pensar sobre isso, não se interessam, não pesquisam e ficam mais envolvidas nesse voto do executivo, prefeito, governador e presidente. Mas eu espero que o Vote Nelas responda isso numa nova pesquisa agora em 2024. No UB estamos trabalhando para isso. Caraca. Eu tô passada que as pessoas esquecem quem elas votaram no mesmo dia. No mesmo dia. Eu No também mesmo imagino dia. que uma semana tudo bem, um ano, né, 2 anos, mas no mesmo dia É o que, gente? Não, mas vamos fazer um teste. Vocês se lembram em quem vocês votaram para deputado estadual? Sim. Lembra? Eu lembro. A Fran não lembra. Gente, peraí. Meu Deus do céu, exposed! Gente, mas esse lugar não é um lugar de julgamento, não é um momento pra gente apontar dedos, mas é muito mais pra gente entender se eu votei numa pessoa, é importante que eu tenha outros canais pra acompanhar essa pessoa pra eu não esquecer. Então vamos seguir esse candidato nas redes sociais, vamos acompanhar ele em outros lugares, em outros canais de comunicação, porque a gente vai esquecer mesmo. E, por exemplo, eu votei numa candidata que não se elegeu. E aí? O que acontece com ela? E mais do que isso, o que aconteceu com o meu voto? Porque o meu voto elegeu alguém. Então, a gente acompanhar não só o candidato, mas também o partido que esse candidato faz parte. E aí piorou, né? Não lembro do candidato, não vamos lembrar do partido também. Mas essa tem que ser a provocação, gente. E eu tenho uma teoria que a gente deveria escolher primeiro o partido. Primeiro você escolhe o partido, depois você escolhe o candidato. Você vai pra... Vamos explicar o coeficiente eleitoral, então? Vamos, Já que a gente tá vamos. nessa? Então vamos lá. Gente, o que acontece? Quando você vota por... Eu vou usar a candidatura de prefeito porque é a nossa próxima eleição, ok? Tá. Então, assim, quando você vota pro prefeito, o prefeito que ganha é aquele que tem a maioria mais um voto. Então, metade dos votos mais um. É assim que a gente escolhe o prefeito. Vereador, que é pra quem a gente vai votar ano que vem, a gente vai votar em um vereador e um prefeito. Que eu gostaria que fosse uma vereadora e uma prefeita. Mas tudo bem. A gente não ganha os vereadores com mais votos. Então, o que acontece? Eu vou fazer um paralelo como se fosse um campeonato de futebol, porque eu acho que todo mundo lembra disso. Imagina que a gente vai escolher que ganha a eleição o craque do jogo. Só que é o craque do time campeão. Não tem como um craque de um time que foi rebaixado ganhar o campeonato. Dele ter sido o que mais fez gols. Porque o time dele foi rebaixado, então ele não ganha. Então, o coeficiente eleitoral, ele começa com a captura de votos do partido. Quais partidos têm mais votos? Então, hoje a gente tem 2 bancadas muito grandes no Congresso Nacional. O PL, União Brasil e o PT. São 3 candidatos, são 3 partidos. Quando você vota no PL, aí vamos supor, eu votei... Eu não vou lembrar de nenhum candidato do PL, mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do Kim Kataguiri, que é do União Brasil. Você votou no Kim Kataguiri. E aí vamos supor que uma vaga para o Congresso Nacional, ela vai girar em torno de 70 mil votos. Então, beleza. O Kim Kataguiri fez 70 mil votos, mas eu votei nele também. Eu não votei nele, tá, gente? É um exemplo. Então, ele tem 70 mil votos mais um. Mas a cadeira dele já está garantida. Ele já está eleito. Para onde vai esse voto que sobrou? Vai pro próximo da fila do time dele. Qual que é o time dele? União Brasil. E aí, quem tava nessa fila? O Kid Bengala. O Kid Bengala fazia parte do time União Brasil. Então, se ele for o segundo mais votado, eu votei no Kim Kataguiri, mas o meu voto elegeu o Kid Bengala. A gente tem um exemplo muito simples que foi na época do Tiririca, né? Eu ia falar isso. Exatamente, o Tiririca fez isso, né? Quer contar? Não, acho melhor você contar, vai que eu... O que acontece? O Tiririca é o que a gente chama na política de puxador de voto. Então, ele faz os 70, eu tô usando esse 70 como uma referência, mas ele faz muito mais. Então, ele é o artilheiro do time dele.
independente de partido que ele tiver. Por isso que muitos partidos lutam por essas figuras públicas que têm esse efeito de puxador de voto, que é o artilheiro do time. Então eu trago o Tiririca pro meu time, ele faz muito mais gol do que ele precisa. Ele tem muito mais que os 70 mil votos. Então o segundo colocado, o terceiro colocado, por exemplo, se ele fizer 140 votos, só o Tiririca, ele tá fazendo a cadeira dele mais uma cadeira inteira. Então a pessoa que fez 69 mil votos está eleita, com 1.000 votos do Tiririca. E assim por diante. Então, quando a gente fala assim, olha, não vota no Tiririca porque você vota no Tiririca e elege uma pessoa muito ruim, é porque no final das contas o seu voto está indo para um time. E esse time é o partido. E é por isso que a gente tem que escolher, na minha percepção, o partido primeiro. Porque quando você tem um partido que está alinhado, que todos os candidatos ali estão comprometidos com uma única pauta, onde não tem, vamos então pegar um Tiririca, vamos pegar um ex-BBB, vamos pegar um humorista, aí você pega um monte de pessoas que são famosas, que são influenciadoras, mas elas não têm nenhum compromisso em comum. Você não sabe o que elas pensam sobre redução da maioridade penal, você não sabe o que ela pensa sobre primeira infância, você não sabe o projeto dela em relação à defesa do meio ambiente, você não sabe nada, mas você sabe que ela tem voto. Então você puxa esse tanto de artilheiro que está espalhado por aí, que não tem capacidade política, e capacidade política que eu quero dizer é de construção de solução para resolver problema público. Porque, gente, eu não tenho nada contra o Tiririca, não tenho nada, não é sobre isso, mas é a gente pensar que a gente deveria colocar na política pessoas que estão conectadas com os nossos problemas reais, né? Porque eu realmente acredito que o Kid Bengala não tem muita coisa para contribuir no Congresso Nacional. Então, quando eu voto numa pessoa, vamos supor, eu acredito muito que o Kim Kataguiri é muito legal. Putz, mas você vai votar no Kim, você pode eleger o Kid Bengala. Então, qual vai ser o efeito de ter o Kim eleito, mais o Kid Bengala, mais o Tiririca, mais um humorista, mais um ex-BBB? A gente está construindo um Congresso Nacional que piora a nossa democracia. Então, acho que a pessoa tem que levar a sério, né? A pessoa tem que levar, acho que de forma estratégica mesmo, né? Porque vai ter o melhor resultado depois. Às vezes tem pessoas que realmente elas votam por afinidade, vamos dizer assim. E aí escolhe uma pessoa de um partido, uma pessoa de outro partido, eu gosto de fulano, ou às vezes anula também. Ou às vezes pega o santinho no dia e... No chão e vou votar nesse daqui. E tem pessoas também que elas acabam pedindo indicações para os familiares. Né? Muitas das pessoas... A maioria das pessoas vota por indicação. É isso, porque é mais fácil, né? E tem uma facilidade também que eu acho que nós mulheres é uma sensação generalizada. E as pesquisas de polarização também mostram isso. A gente não gosta de debate. Sabe essa treta no Twitter, briga no dia do churrasco? As mulheres não gostam desses conflitos. Não gostamos mesmo. E as pesquisas mostram isso. Então, uma forma de você conseguir Não, eu não quero anular meu voto, eu quero votar. Então, eu vou perguntar para uma pessoa que eu confio. Eu confio no meu marido, então eu vou votar em quem ele disser pra eu votar. Sim. Mas ao mesmo tempo, olha o tamanho dessa responsabilidade, né? Porque o voto, ele foi conquistado a duras penas para que todo mundo possa votar. Então a gente fazer essa reflexão, pra mim, é essencial. E pensar assim, eu juro que eu fico imaginando essas coisas, gente. Imagina se o Congresso Nacional fosse lotado de vó, as nossas vós. Independente se a nossa avó é legal, se ela é brava, se ela é costura. Gente, não tinha uma pessoa passando nem frio nem passando fome nesse país. Sim. Que vó que não enche a gente de comida. Que fala, leva um casaco. É isso que eu fico imaginando. Agora, a gente consegue fazer esse exercício de você imaginar aquele salão grande, aquele mesão, e você imaginar várias avós? O nosso imaginário não alcança. Porque aquele lugar é um lugar de homem velho, meio gorducho, de gravata, bravos, brigando ali. Esse é o nosso imaginário. Tem padrão, então, né? Se a gente substituísse ali pela mulherada tricotando, priorizando criança, priorizando comida na mesa, ninguém passa frio, ninguém passa calor, muitos dos nossos problemas já estariam resolvidos. Então, a gente olhar para esses lugares e pensar, e se fosse alguém parecida comigo? Porque eu acho que a minha avó é mais parecida comigo do que o atual presidente do Congresso, do que a velha guarda que está lá há muito tempo. Então, fazer esse exercício de pensar como eu faria
se eu tivesse sentada lá? O que ia ser prioridade? Mas, Então, pensando aqui, enquanto você está falando, você não acha que também é uma responsabilização dos partidos? Porque, assim, você falou que os partidos gostam de chamar o Tiririca, o fulano de tal, pra vir pra cá, pra somar, pra conseguir, então, fazer esse puxador de voto. Aí eu fico pensando assim, eu não consigo ver uma Tiririca, entendeu? Nesse meio tempo. Assim, eu fiquei tentando assim, será que tem alguma comediante mulher que se prestou a fazer esse papel? Porque você vê a campanha desses caras, é uma campanha completamente sensacionalista, Sim. que é realmente pra viralizar, pra você ser o puxador de votos, né? Sim. E aí, de certa forma, os partidos políticos estão permitindo que isso aconteça. E são esses mesmos partidos que decidem quem que vai sair, quem vai ser a legenda, quantas mulheres vão ter na legenda, quanto de fundo que elas vão receber, né? Como que você enxerga, assim, essa questão? A questão é que nós, mulheres, a gente não tem esse imaginário para ocupar esses espaços. Então, quando a gente fala das mulheres puxadoras de voto, no processo do impeachment nós tivemos várias, né? A Joyce Hasselman, a Janaína, que foram inclusive campeãs de voto. Não eram humoristas, eram jornalistas, professoras, mas que tiveram um protagonismo num processo totalmente questionável, numa estrutura misógina e que muitas vezes foram usadas como um bode expiatório, né? Porque o Bolsonaro fez muito isso na campanha dele, né? De usar uma pessoa negra para falar ideias racistas, para promover ideias racistas. Então, isso vira um dilema, vira uma sinuca de bico ali, né? Então, não existem essas mulheres puxadoras de voto como existem os homens. O próprio Alexandre Frota. A gente tem, inclusive, atores pornô, né? Tem uma leva, o Kid Bengala, o Alexandre Frota. Tem essa estrutura. E não existe no Brasil. Já existiram mulheres, por exemplo, profissionais do sexo, que se colocam à disposição. Isso. Que se colocam à disposição, mas que não têm uma viabilidade política e que não conseguem ser essas puxadoras de voto como os homens conseguem. Então, não dá para equiparar, né? É muito diferente, assim, esse processo entre homens e mulheres. É duro. Acho que falando dessa questão mesmo dos partidos, inclusive isso é uma matéria numa reportagem no Fantástico algum tempo atrás, falando sobre as mulheres que se candidatavam, porém elas não tinham votos, inclusive acho que elas mesmas não votavam nelas, né? Porque acho que tem não sei como funciona isso dentro dos partidos. E o que você me diz a respeito disso, assim? Que aí, inclusive, vem para nossa próxima pergunta, assim, por que mulheres não votam em mulheres? Por que você acha que mulheres não votam em mulheres? Não, eu vou separar então, porque acho que a sua primeira provocação vem para o que a gente chama de laranjas, que são as mulheres que se candidatam, mas que não têm uma estruturação de campanha formalizada. Mas dentro dessas laranjas, elas também se dividem. Porque tem a laranja que é, por exemplo, a esposa ou tia ou algum familiar do presidente do partido, de algum homem influente dentro do partido. Essa mulher, muitas vezes, ela topa ser laranja do tipo, não vou nem distribuir meu número. Imagina, você sai candidato e você esconde seu número. Então não tem como, você não vai receber voto. Nem o seu próprio voto. Esse é um tipo de laranja. Existe um outro tipo de laranja, que são as mulheres que querem se candidatar, que trabalham sozinhas, mas numa estrutura totalmente solitária e sem nenhum apoio do partido. Então, elas recebem o dinheiro de forma muito indireta. Então, por exemplo, uma coisa que acontece, aí, gente, a gente parte para coisas muito práticas, por exemplo. Então, vamos supor que a gente está num partido, nós três aqui somos candidatas a vereadora, estou sugerindo. Todos os panfletos que saem, os nossos panfletos, com o meu voto, com o voto da Núbia, com o seu voto, sempre nas costas sai o do prefeito. E aí, esse panfleto, esse santinho, ele é pra gente ou ele é pro prefeito, candidato a prefeito? Aí não, ele é nosso. Mas então eu tenho que necessariamente apoiar essa pessoa e eu não posso ter materiais exclusivos com o meu nome. Então, isso começa a ser formas de que eu tiro a potência das mulheres. Essas mulheres não serão candidatas. Tá tudo certo? Ele faz isso a cada tempo, fala na câmera. Então, essa é uma estrutura. Outra coisa, como é que você sai candidata sem você saber toda a burocracia legal para você fazer a sua campanha? Numa campanha eleitoral, todos os candidatos têm que prestar contas a cada 3 dias, durante 45 dias. A cada 72 horas,
tem que declarar quanto dinheiro você recebeu, quanto dinheiro você gastou. E toda uma estrutura burocrática. Assim, se você que está assistindo a gente acha difícil declarar imposto de renda, pensa que você vai declarar imposto de renda a cada 3 dias. 45 dias. De todos os contratos de também. tudo. Então, assim, se você faz isso sem um apoio jurídico do partido, sem uma estrutura para construir estratégia e pensar, nossa, quem é o meu eleitor? Como eu vou falar com ele? Qual vai ser o meu projeto de campanha? Então, eu estou sendo usada como laranja. E esse é um jeito que a gente já identificou na pesquisa do Vote Nelas, que a gente fala que cabe às mulheres o espaço kids. Vocês sabem, vocês já viram criança quando você dá um videogame e aí tem um caçula e o caçula começa a chorar porque ele quer jogar? Aí o que o mais velho faz? Ele dá o controle pro caçula, mas o controle não tá ligado no videogame. Então o caçula fica lá, ó, tendo certeza que tá jogando e ele não tá jogando, ele não tá na disputa. E muitas vezes a gente identifica que as mulheres são esse caçula. Então as mulheres são o espaço kids. Quando você vai com a sua família para um restaurante, aí tem um espaço kids, aí você pega as crianças e põe lá no espaço kids. Elas ficam lá se divertindo. Elas estão no restaurante? Elas estão. Mas elas não decidem que horas chega, que horas vai embora, o que vai ser pedido, quanto que deu a conta, quem vai pagar. A criança escolhe o que ela vai comer? Normalmente não. Normalmente você chega lá no espaço kids e fala, o almoço chegou. Aí se tem berinjela, amigo, ou se tem picanha, a criança vai comer o que tiver. Então essa é o que a gente percebe que acontece com as mulheres nos partidos. Então, eu tenho muito essa nhaca quando o partido fala a sigla, então eu vou fingir um partido XYZ. XYZ Mulher. Aí ele pega o logo do partido, pinta de rosa e fala, venham mulheres, roxo. Feminismo, mulheres, venham, unidas, todas. Gente, esse XYZ Mulheres, ele não vai decidir o orçamento de campanha, ele não vai decidir qual candidatura é a prioritária, ele não vai decidir nada. Ele é um espaço kids. É essa salinha cor-de-rosa que você pinta e fala, vai mulher, quem é a presidente do espaço kids? É, a presidente, parabéns. Ela não tá sentada na mesa para decidir as coisas que realmente importam. E num processo eleitoral, o que realmente importa é o dinheiro. A gente precisa saber pra onde tá indo. Eu só digo assim, gente, como é injusto. É uma violência política isso, né? De gênero. Não tem como você falar, tipo, porque depois já vi casos também de acontecer assim, mas do que você tá reclamando? Você recebeu dinheiro? Aí você fala, ué, mas eu recebi o dinheiro, veio, só que na verdade foi pra pagar as suas coisas. Entendeu? E aí tem mulheres que acabam se ferrando na legislação, porque aparece lá, quantos de santinho você imprimiu? Aí ela não tem como comprovar os extratos financeiros de que ela teve santinho. Só que daí eles falam assim, ué, mas como assim? Eu vi santinho seu na rua? Aí você fala, porque não foi eu que paguei, foi o deputado federal, sei lá do que, fulano da Silva. Aí fala, como assim? Aí fala assim, porque o dinheiro que ele ia depositar na minha conta, porque geralmente, principalmente para deputado federal, estadual, essas coisas, tem umas transferências, né? O dinheiro que é depositar na conta, não depositou na conta da mulher pra ela ter autonomia, pra fazer a gerência. Pra ela decidir. É pra ela decidir. É ele que vai decidir onde vai. E aí se ele falar, não, isso aqui vai pra, sei lá, post patrocinado. Vai pra post patrocinado. E aí você não precisa saber quantos vai ser só meu, quantos vai ser com a sua cara junto. Isso. Então acaba sendo uma violência de gênero política, né? Nossa, Núbia, você falando me fez lembrar de uma outra coisa que acontece muito e o 72 Horas provou isso, que é uma iniciativa que o Vote Nelas apoia. 45 dias de campanha, gente. Então, começou o ciclo eleitoral é quando acontece isso que a Núbia falou. O dinheiro começa a ser transferido para as contas dos deputados, dos candidatos. Então, você é candidata, você começa a ligar no partido, cobrando, cadê meu dinheiro, que dia que o dinheiro chega. Porque se você começar a gastar sem o dinheiro chegar, você está se arriscando a esse dinheiro nunca aparecer e você terminar essa eleição endividada. E aí, o que acontece? Os primeiros dinheiros a serem transferidos são os dinheiros dos homens. Então, isso que a Núbia está falando é outra reclamação. Aí, faltam 5 dias para a campanha terminar, pinga o dinheiro. O que você vai fazer? Com 5 dias, com o dinheiro que chegou na sua conta, e aí o que muitas mulheres escutam é, não, mas você tá reclamando de barriga cheia, a gente transferiu o dinheiro. O dinheiro tá na sua conta. Sendo que hoje é segunda-feira, domingo é a eleição. Isso é muito recorrente. Então, assim, essas práticas burocráticas são exercícios de violência contra a mulher, porque você não viabiliza um projeto desse jeito. Então, é muito complicado.
Tem alguma lei para impedir que isso aconteça? Não, hoje não tem essa legislação. No último pleito eleitoral, a gente conseguiu garantir os 30% de dinheiro, do dinheiro público destinado a campanhas de mulheres. Vários partidos, para não dizer a maioria dos partidos, se não quase todos, não cumpriram essa legislação e foram anistiados por eles mesmos. Porque veja como faz sentido. Você não cumpre a lei. Passa a eleição, você ganha a eleição. Você que é um homem descumpridor da lei. Aí você vira o quê? Deputado. Aí chega lá no Congresso, o que você tem que votar? Se o seu partido vai ser punido ou não por ter cometido esse crime. Crime que você cometeu. Você vai se punir? Claro que não. Então, todo ano eleitoral, vocês podem reparar que os próprios partidos votam por se anistiarem. E aí o meu ponto de atenção. Tem partido que vota contra. Vejam quem são esses partidos, porque esses são os partidos mais confiáveis. Partidos que reconhecem quando não houve cumprimento da lei e votam contra a anistia. São poucos, mas eles existem. Eita, e como que a gente faz essa busca? No Google. No Google. Então vamos aí, todo mundo fazer dever de casa no Google. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente precisa muito garantir que a postura dos partidos sejam coerentes com as suas ideias. Sim. Então, a gente garantir isso é mais um motivo para a gente escolher primeiro o partido, depois os candidatos. Perfeito. As candidatas. E com isso a gente consegue mais mulheres eleitas, né? Mais mulheres eleitas. Vamos falar de mulheres eleitas? Que eu achei Bora. que o tempo tá passando e eu não falei, né? Vamos falar, O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. A plaquinha sempre chega. A plaquinha chegou, eu fiquei Poxa, plaquinha. Vamos. Vai, Fran, bora. Vamos, antes de falar, acho que você esclareceu muito, acho que fala muito assim, faz a gente perceber da importância desses movimentos, né? Né? De incentivar que mulheres tenham mais interesse pela política, que apoiem mais mulheres. Eu queria saber um pouco dessa sua... Vou voltar, tá, gente? Ainda bem que é gravado. Então você fala de uma forma muito clara e, inclusive, acho que dá um gostinho, né, para poder as pessoas entenderem cada vez mais sobre essa questão de políticas voltadas para as mulheres, a importância do movimento que fortalece mulheres para que cada vez mais as mulheres possam entrar na vida política. E eu queria que você me falasse um pouquinho da inspiração, de onde vem essa inspiração para poder criar o movimento e quem são as mulheres que te inspiram. Legal. Ai, que delícia de pergunta. Bom, gente, o Vote Nelas nasceu depois de 5 anos de virada política. A virada política era um evento de inovação política, como a virada cultural, mas para trazer as pessoas para perto da política. Eu fiz parte da organização da virada por mais de 5 anos. E é um evento. Então, todo ano a gente se organizava, um grupo de voluntários, tudo... pessoas fazendo o evento para outras pessoas. A virada chegou a acontecer em 12 cidades simultaneamente no Brasil inteiro. Então era gigante. E aí chegou um ponto que já estava todo mundo cansado, aquela sensação meio de fazer as mesmas coisas. E eu me lembro de um último encontro da virada e tá dentro do carro com outras amigas, a Carolina Bergamo tava. E aí eu falei, eu queria fazer um movimento pra gente só votar em mulher. E aí tinha um amigo dentro do carro. E aí ele falou, nossa, nada a ver. E aí eu vou votar em mulher só porque ela é mulher? E eu fiquei calada, assim, eu fiquei... eu acho que sabe. Mas sabe quando você não tem muito argumento? Eu acho que a resposta é sim, mas eu não sei muito bem. Preciso pensar melhor. E eu fui conversando com outra amiga, tipo, cara, eu acho que sim. Por que não, né? Porque assim, a barra tá muito baixa e a gente só vota em homem. E os caras estão aí errantes, fazendo um monte de cagada há muito tempo e a gente tá tolerando isso. E aí a gente comecei a futricar, a gente começou a conversar, tínhamos 2 amigas que iam ser candidatas, a Maria Eduarda, a Duda Alcântara e a Marina Elô. E a gente conversando com elas também, alguém trouxe um dado, que na época, deve fazer quase 10 anos, o Afeganistão tinha mais mulheres na política que o Brasil. E essa informação caiu assim igual uma bomba na nossa cabeça. Tipo assim, como assim? A mulherada não consegue ir de biquíni pra praia. A gente não consegue eleger. Elas elegem mais mulheres que a gente, isso tá errado. E foi assim que o Vote Nelas nasceu. Desse dado, o Afeganistão tem mais mulheres na política do Brasil. E aí quando a gente falava isso,
todos os jornais começaram a noticiar, pera, o Afeganistão tem mais mulheres na política que o Brasil. Gente, o Afeganistão tem mais mulheres na política que o Brasil. Essa realidade só mudou porque o Talibã tomou o Afeganistão. Porque a realidade no Brasil não mudou tanto assim. Então precisou do Talibã ir lá tomar o poder, um grupo religioso extremista, para as mulheres saírem da política, para o Brasil conseguir ganhar do Afeganistão. Então, assim, é tão absurdo que a gente precisa efetivamente pensar no que a gente está falando. E assim, a Legisla, que é uma organização social, lançou a 2ª edição do Índice Legisla. E o que o dado mostra é que, mesmo as mulheres sendo minoria no Congresso, elas são as que melhor performam em mobilização. As mulheres performam mais, porque elas são mais capazes de conversar entre si, de conversar com seus eleitores, de trazer essa ponte conectando a sociedade com o Congresso Nacional. Então, assim, são inúmeras evidências, gente, de que as mulheres performam melhor. E aí é muito louco também, porque quando a gente fala, tem que votar em mais mulheres, e às vezes você fala isso na rua, e alguém fala assim, mas a Dilma não mandou bem, mas eu não gostei da Dilma. E aí é muito maluco, né? Porque a gente só tem um exemplo. Eu não vou ficar aqui discutindo se a Dilma foi bem, se a Dilma... Mas só tem uma referência. Sim. Então, assim, como nós somos muito poucas, as poucas que existem, elas não podem errar. Os homens não. Os homens estão aí a rodo, errando, criando políticas públicas que nos fizeram chegar até aqui. E aí vale dizer, o Brasil é o 5º país mais violento do mundo para as mulheres viverem. Sim. Então, assim, a gente está falando que a maioria das vítimas de estupro no Brasil hoje são meninas com menos de 13 anos. E isso não está sendo importante, isso não é importante. Porque se fosse importante, nós tínhamos uma campanha em vigor, ininterrupta, por tempo indeterminado, para a gente proteger as nossas meninas. E não existe. Porque não é prioridade. Agora, é muito maluco pensar que quando a gente está entre mulheres, eu não preciso te explicar que estupro é inadmissível, que assédio é violência. Eu não preciso explicar. Mas quando o Vote Nelas fez a campanha pela cassação do deputado Fernando Cury, que assediou a deputada Isa Pena em plenário, foi filmado, e vale dizer que o que ele fez tem nome no nosso código penal, chama-se importunação sexual. Se ele faz isso dentro de um ônibus, ele é preso na hora, em flagrante. Vai apanhar até, né? Mas ele deveria ser preso, como está escrito na lei. Agora, como é um homem engravatado, a última notícia que a gente tem é que o Ministério Público não encontrou o rapaz. Ele tá na casa dele, gente, é só entrar no Instagram. Então, assim, do que a gente tá falando? Assim, é um ciclo de absurdo, sabe? Que você fala, nossa, gente, assim, ele é feito para que a gente seja violentada. A lei, a forma de aplicação, a inabilidade, a lentidão é feita pra gente naturalizar. E que a gente fique exausta. Exausta! E é revoltante. É revoltante. Então, assim, quando alguém fala assim, eu não voto em mulher porque a Dilma não foi bem. Amor, eu quero eleger um monte de Dilma. E que todas elas errem, ainda assim vai ser melhor que os homens. Sim. Porque quando a gente foi pro processo com o deputado Fernando Cury, quem virou o jogo foi a Janaína Pascoal, que ativamente contribuiu para a cassação da Dilma. Sabe por quê? Porque ela já foi assediada. Porque 99% das mulheres brasileiras declaram que já sofreram importunação sexual. A gente pode fazer isso aqui. Alguém já pegou no seu corpo sem você perceber? Tem uma pessoa atrás da câmera balançando a cabeça. Nós estamos balançando a cabeça. No ônibus. É só você entrar no ônibus lotado, gente. Quantas vezes a gente não foi encoxada? Sim. Sabe? Encoxar é crime. Mão boba é crime. E é isso que aconteceu. A caracterização da importunação sexual, e essa é a diferença de outros crimes sexuais, é que a mulher não está vendo. Não tem como você se defender de uma coisa que você não está vendo. A deputada Isa Pena estava trabalhando, ela estava conversando quando veio um indivíduo por trás e passou a mão no corpo dela. Agora, isso é crime. Ele deveria estar preso. E não é uma caça às bruxas, não é porque eu quero punir, né? Uma cultura punitivista. Não. A gente quer que a lei seja cumprida. E a lei no Brasil, para proteger as mulheres, ela é lenta e ela não tem o menor comprometimento com a efetividade. Então, é descaso e lentidão. E aí, os importunadores, os assediadores seguem aí, trabalhando, casando, seguindo suas vidas. E a gente naturaliza, porque toda mulher conhece
uma pessoa Sim. que foi assediada e nenhum homem conhece um assediador. Isso é muito esquisito, que a conta não bate. E a gente nem tá falando de atração sexual ou tesão, né? É uma questão de dominação e poder. Tipo, as mulheres, elas não são assediadas na câmara, por exemplo, por causa da Isa Pena. Tipo, o cara não tava, sei lá, com vontades sexuais, o que seja. Ele queria mostrar pra ela que ela tá num espaço onde ela não deveria estar, entre aspas, e que por isso ela merecia ser punida de alguma forma. E aí a violência sexual, nesses casos, ela entra também como um jeito mais coercitivo de lidar com essas mulheres no ambiente público, né? É muito doloroso, porque eu vi muito essa cena, porque a gente fez uma campanha efetivamente junto com várias organizações, junto com outras pessoas incríveis e outras mulheres que nos ajudaram em diversas formas. Mas se você vê o vídeo um pouquinho antes, ele está conversando com 2 deputados, um deles é um pastor evangélico. Eles dão risada. E um deles tenta segurar o Cury para ele não ir. Ele faz isso de uma forma que é muito clara. A gente já vivenciou essa cena várias vezes, em que ele avisa para os amigos o que ele está indo fazer, e ele está indo fazer para mostrar para os amigos dele que ele consegue fazer. Sim. E vale dizer que o deputado Fernando Cury tem um histórico muito bacana dentro da casa, dentro da Assembleia Legislativa. E essa foi a dificuldade para que ele fosse cassado. E esse que é o maluco. Ele é um cara cordial, educado. E eu não estou questionando isso. Eu acho que ele é. Ele é educado, ele é cordial, assim como a grande maioria dos assediadores. Gente, os assediadores, os estupradores não são esse homem mau que fica num buraco escuro, na rua, esperando mulheres. Não. Eles estão entre nós. São nossos familiares, são nossos colegas de trabalho. Então a gente precisa não só olhar para os homens nessa estrutura punitivista, mas olhar também num letramento. A gente precisa falar sobre isso. E é tão maluco, mas eu realmente acredito nisso. A gente precisa ensinar para os homens que, olha, você não pode encostar numa pessoa. Você não pode encostar numa criança. Você encosta em homens? Na rua? Não. Quando você tá no ônibus? Não. Faça isso com mulheres também. Eu fico muito brava quando eu tô andando na rua e um homem bom dia, linda. Isso é assédio. Isso é. Você fala bom dia pra um homem passando? E eu já ouvi, ai, você é louca, eu só estou sendo educado. Eu falo bom dia. Eu falei, bom, então você não deve entrar no metrô da Sé, né? Porque você vai ficar ali parado só dando bom dia pras pessoas, porque é 1 bilhão de pessoas. Desculpa, gente. A gente precisa conversar com os homens sobre isso. Vocês escolhem. É uma prática de assédio. E é isso que a Núbia falou. É uma prática para mostrar poder. Que eu estou andando na rua, o meu caminhar foi interrompido por um homem. Ora, ele tá ali pra me mostrar uma coisa. E eu já digo que eu já fiz essa prática várias vezes. Eu não indico, viu, gente? Não façam isso. Mas eu já respondi. E eu respondo todas. Oi, linda, tudo... Ou lá em casa. Eu falo, então vamos? É pra sua casa que a gente vai? Então vamos agora? E é maluco. Porque esse exercício de poder vai pro chão. Eu já vi homens falando, pelo amor de Deus, moça, vai embora. Eu falei, não, agora eu não vou embora. Agora eu vou ficar. Você não falou que era pra eu ficar? Você não vai me levar pra sua casa? Você não vai me levar pra sua casa? Você não falou que eu sou bonita? Então eu vou ficar. E eu falo gritando. Entendeu? Eu falo, ué, você tá tímido agora? Por que você tá tímido? Uma vez o cara desceu do ônibus, ele tava me encoxando no ônibus. Aí eu olhei pra ele, eu falei, você tá me encoxando? Aí ele, não, moça, não. Aí ele virou pra porta e desceu. Gente, a gente precisa lembrar que são eles que têm que se constranger. Não somos nós. Então, assim, me chamar de maluca, imagina, maluca pode ser meu sobrenome, se você quiser. Mas assim, na rua, pra mim, e eu sei que é perigoso, por isso que eu não indico, mas eu não fico calada. Me chamou, ai, gostosa! Ai, me dá seu telefone. Dou aqui, vem cá, vamos aqui conversar agora. Pessoal, pediu meu telefone aqui, ó. Porque esse constrangimento são eles que têm que sentir. Sim. E eles têm que sentir que esse risco pode acontecer comigo e pode acontecer com a próxima. Porque nós não vamos admitir mais. A gente não pode se sentir acuada existindo. Quando você tá andando na rua, você tá só existindo, né? É muito absurdo. São muitas práticas de violência. Mas enfim, faço isso, gente. Eu gosto de xingar. Eu respondo xingando assim, mas tipo, já teve momentos que eu falei, ops. Isso, dá medo, acho que, né? assim, né? Você se coloca em risco. Se coloca em risco.
E aí, assim, se é tão difícil a gente conscientizar homens que, tipo, não pode assediar as mulheres na rua, é ainda mais difícil conscientizar homens que uma mulher dentro da política, ela consegue fazer a diferença, né? Existe algum dado que comprove pra gente, assim, do tipo, ó, com a participação das mulheres, X% da população fica mais feliz? Tem. Vamos falar de fatos, então, pra gente lembrar. Durante a pandemia, as cidades que tinham prefeitas mulheres tiveram muito menos mortes, muito menos óbitos que as cidades com prefeitos homens. Isso, para mim, é o maior exercício como nós, mulheres, somos aptas ao cuidado, a priorizar o que é importante. O importante é a vida, gente. Então, como é que a gente consegue eleger pessoas que não priorizam a vida? Né? A gente está tendo casos cada dia mais absurdos. Toda semana, né? A morte num show, uma pessoa morreu de sede. Uma pessoa morreu de sede, gente. Então, assim, a gente está naturalizando essa desumanização. Então, outro dado importante, quando as mulheres entram na política, diminui o nível de polarização. O que é a polarização? Polarização não é a gente pensar diferente, tá, gente? Não estou falando que todo mundo pensa igual. Mas é a gente pensar diferente e ainda assim conseguir sentar para conversar. É o que eu costumo dizer, que é a gente ter paz para discordar. É a gente discordar e tomar uma cerveja. Você torcendo pro Corinthians, eu torcendo pro Vila Nova. Eu torço pro Vila Nova e pro Corinthians também. Mas é isso que eu tô falando. A gente não precisa se matar pelas nossas ideias. E o que a gente vê são os homens fazendo isso e promovendo isso. As lideranças políticas promovendo isso. Então, o que a gente precisa é de mais diálogo dentro do Congresso. Independente se esses deputados são de direita, são de esquerda, eles precisam chegar num consenso para resolver os problemas que nos são comuns. Porque a Cracolândia é um problema que nos é comum, o uso abusivo de drogas, gerando pessoas em situação como a gente tem acompanhado. E aquilo ali é produto do descaso de pessoas em situação de abandono, em situação de rua, passando fome. O crack, o vício, ele vem depois, ele não vem antes. Primeiro vem a miséria, a fome, o desemprego, a ausência de casa, de família estruturada. Aí depois vem a Cracolândia. A Cracolândia eu tô dando um exemplo porque é um baita exemplo de política masculina. Todo prefeito que entra, todo delegado da região que assume fala, falta pulso firme. Não, pessoal, falta cuidado, falta afeto. E parece que os homens não são capazes de fazer isso. Então, quando as mulheres entram no poder, você tem mais diálogo e tem um outro dado também. Você tem mais investimento em saúde, segurança e educação. Isso não é achismo, tá, gente? Isso são dados que refletem em números de dinheiro investido. Então, mais mulheres na política, melhora para todo mundo. É isso aí. É isso aí. Espero que aí, ano que vem, a gente consiga ver, né, uma atuação mais forte ainda do Vote Nelas, continuar o trabalho de vocês. Que vocês consigam... Eu falo vocês, mas eu faço parte, né? Assim, eu faço parte do Vote Nelas desde 2018. Eu tô aqui me fingindo, tipo, ai, como que é a organização de vocês? O que vocês fazem? Conta pra mim! Conta pra mim! Mas eu espero que a gente consiga ter uma atuação muito forte e que a gente consiga realmente colocar toda a sociedade pra votar em mulheres. Porque tá na hora da gente quebrar esse gap, esse abismo de gênero aí que as mulheres, elas não conseguem mesmo. Sim. Tem que olhar pros partidos, tem que olhar pra sociedade, tem que olhar pras campanhas, pra tudo, né? E é isso, gente, não basta ser mulher. Vamos votar em mulheres, mas mulheres alinhadas com as nossas ideias. Mulheres que promovam cuidado, investimento em saúde pública, que sejam parceiras de outras mulheres, porque é isso que é o mais importante. Hoje, 22% da Câmara dos Vereadores em São Paulo são mulheres. Vamos chegar a 50%, né? Que é o que nos é de direito. Então, é esse o meu desejo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Maísa. Muito bom ter você aqui. Acho que foi muito esclarecedor. E para as pessoas que querem acompanhar as suas redes sociais e vote nelas. E quem quiser participar também, né? Acho que seria bacana. Ótimo. Legal. Tenho @vote nelas, mas eu acho que vocês também deveriam conhecer o @votenellassp, que é o Vote Nelas aqui em São Paulo. E é só mandar mensagem. E para quem quiser me acompanhar, @eu-sou-Maísa-Diniz. É só me acompanhar por lá também e me mandar mensagem e tudo certo, a gente continua falando e continuamos juntas nessa luta para que mulheres elejam mulheres. Isso aí. Isso aí. Muito obrigada, gente, para quem assistiu a gente até aqui, para quem sempre compartilha, comenta e dá um like aí nos nossos vídeos. Lembrando que os episódios vão ao ar sempre terça-feira,
né? Isso, às 15 horas. Às 15 horas. No canal Cria Brasil. No canal Cria Brasil. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Vozes de Impacto, Gênero e Política. Gente, até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.